Bom, gente, vou gravar uma sequência do vídeo que eu fiz ontem para dar mais elementos para vocês estudarem em casa. Então, o ponto é o seguinte, a gente está aqui no capítulo 3 do livro, do Gujarati, e a gente está discutindo o método de como é que você estima os parâmetros do modelo de regressão linear. Tá? Então, no vídeo passado, e que a gente está vendo em aula também, a gente viu que a ideia é de minimizar a variância do erro em relação aos parâmetros. Muito bem, então só para recordar em que ponto que a gente estava, a gente viu que você tem uma estrutura de conceitual aqui, que você está trabalhando com um sistema linear com N equações, uma para cada observação, e muitas incógnitas. No caso de uma regressão linear simples, você vai estar trabalhando com N incógnitas dadas pelos erros, e mais duas, uma dada pelo parâmetro linear e outra é dada pelo parâmetro angular. Tá? Então essa aqui é a estrutura que a gente estava vendo. Então a gente viu que nenhuma das duas formas triviais de tentar isolar esses parâmetros é possível, por uma questão de que o sistema ele não é quadrado, não tem o mesmo número de incógnitas igual ao número de equações. Então o raciocínio dos mínimos quadrados é minimizar a variância do erro. Muito bem. Então a gente tira as condições de primeira ordem em relação à variância do erro, e a gente fica com um sistema de duas equações e duas incógnitas. Então foi mais ou menos aqui que a gente parou no vídeo passado, e lembrando que essas equações aqui que a gente deduziu aqui são as mesmas que estão no livro, que são as equações 3.14 e 3.15 do livro. Então, duas observações importantes a partir daqui. Primeira observação, a partir daqui, como esses betas que nós vamos isolar desse sistema que tem duas equações, duas incógnitas, eles provêm de um critério que nós usamos para chegar nas estimativas, a gente passa a adotar um chapéuzinho em cima de cada beta para indicar que aquilo são parâmetros que nós estamos estimando segundo algum critério, que não são necessariamente os parâmetros verdadeiros. Então isso está sendo discutido, conversado lá no livro, está escrito lá no livro, nas proximidades dessas equações. Tá? Um outro ponto também, que que vocês podem estudar tanto no livro do Gujarati ou do Udrid, é o seguinte, ó, no Udrid ele usa o subscrito 0 para indicar o parâmetro linear, e no Gujarati ele usa 1. Então, ó, eu acabei usando a mesma terminologia do Udrid. Então, o parâmetro linear é beta 0 e o angular é beta 1. E no Gujarati, o parâmetro linear é beta 1 e o outro, o angular, é beta 2. Só essa observação, tá? Que onde é 0 num livro é 1 no outro, e onde é 1 no livro é 2 no outro. Particularmente eu prefiro usar a notação do Udrid, porque o 0 ele sempre remete ao intercepto, e 1 a primeira variável explicativa. Porque a gente está trabalhando aqui com regressão linear simples, mas logo a gente vai trabalhar com regressão linear múltipla. Então vai ter uma segunda covariada, uma terceira covariada, uma quarta covariada. Então se você subscrever o parâmetro em relação 1, em relação à primeira covariada, eu tenho a impressão que vai ficar mais fácil de entender daqui para diante. Então esse é o ponto. Nos slides aqui eu estou usando a notação do Udrid. Então essas duas observações. Tá? Muito bem. Tem uma outra observação também que está marcada tanto nos livros do Udrid quanto no Gujarati, que é o seguinte. Quando a gente está fazendo essa nossa dedução, de forma didática, às vezes os livros eles simplesmente assumem que a média do erro, o usinho bar, é 0, ou então eles te chamam a atenção que se você está colocando o intercepto,
O usinho barra, que é uma média, então é uma constante, ele pode ser somado ao parâmetro linear, e a partir desse momento você chama isso aqui de intercepto, a soma desses dois valores. Intercepto é exatamente o nome que o Excel usa. Então eu vou passar a usar a dotação do Excel que a maioria dos softwares econométricos usam. Ao invés de se impor que o erro é zero, que a média do erro é zero, que você não tem certeza se é ou não, você soma ela ao parâmetro angular e esta soma você passa a chamar de intercepto. Tá? Então, só para lembrar isso, eu vou escrever mais um zerozinho do lado, aqui assim, e passar a chamar esse parâmetro de beta 00, porque ele pode estar acrescentado da média do erro. O Hugo Gerati e o Uldrich, eles também fazem esse comentário en passant e depois isolam o modelo sem usar a média do erro. Tá? Muito bem. Então, qual é o ponto? O ponto, então, é que a gente está com um sistema com duas equações, duas incógnitas, esse sistema aqui, só com essas observações agora há pouco que eu fiz, e você tem duas incógnitas, beta 00 e beta 11, tá? Aí então a próxima observação é a seguinte: os softwares vão resolver esse sistema aqui usando matrizes, porque agora ele é um sistema quadrado, ele tem duas incógnitas, beta 00 e beta 1, e duas equações. Tá? E aí então essa discussão de transformar esse sistema aqui em uma notação de matrizes, que está no apêndice C do Gujarati e está no miolo do livro no Uldrich. Então, escrever esse sistema aqui em notação matricial, você simplesmente observa que o somatório de todas as n observações da variável dependente e embaixo a notação da soma do produto da variável dependente com a variável explicativa, você pode encaixar ele num vetorzinho aqui, cuja igualdade vai ser o produto de uma matriz, aqui onde você tem o n, aqui você tem o n, você tem a soma de todas as suas variáveis dependentes, está aqui, e a soma de todas as suas variáveis dependentes está aqui, e a soma dos quadrados está aqui. Então, essa estrutura de matriz multiplicando pelas posições onde estão os vetores, onde estão os elementos do vetor dos parâmetros. Tem beta 00 e beta 00 aqui, beta chapéu 1 aqui e beta chapéu 1 aqui. Então, o que é? Para ver que aquilo ali bate, você tem beta 0 vezes n beta 0. Beta 1 vezes o somatório de xi, beta 1 vezes o somatório de xi, beta 0 vezes o somatório de xi, está aqui, e beta chapéu 1 vezes o somatório do quadrado da variável explicativa, está aqui. Então, esse sistema aqui, ele é escrito em forma matricial desta maneira aqui. Muito bem. Então, qual é a próxima observação que a gente tem para fazer? A próxima observação é que o próprio sistema original, onde a gente está trabalhando para estimar, para encontrar os valores, as estimativas dos parâmetros do modelo, ele também pode ser escrito de forma matricial, óbvio, porque a forma matricial é simplesmente uma forma alternativa de se escrever qualquer sistema linear. Né? Então, como é que você vai escrever o sistema original? Olha aqui, você vai encaixar num vetor todos os teus y aqui. Então, se encaixa eles aqui. E, da mesma forma, aqui você tem beta 0 vezes 1, beta 0 vezes 1, beta 0 vezes 1, beta 0 vezes x1, beta 1 vezes x2, beta 1 vezes x2. Então, é a mesma coisa que você escrever esse bloquinho aqui como uma matriz formada por um vetor de 1s e, em seguida, pelo vetor onde você encaixa as variáveis explicativas. Então, você teria beta 0 vezes 1, está aqui. Beta 1 vezes x1, está aqui. Então, esse sistema aqui pode ser escrito exatamente como esse sistema e aqui colocando um vetorzinho onde estão todos os erros. Tá? Então, esse vetor onde você guarda as n variáveis dependentes, você chama esse vetor de y. E essa matriz onde você tem um vetor de uns ao lado de um vetor das variáveis explicativas, você chama essa estrutura aqui de x. Muito bem. Então, quando você olha o sisteminha nosso ali para achar os parâmetros estimados, você vai perceber o quê? Você vai perceber que esse sistema nada mais é do que a transposta dessa matriz x, que multiplica o vetor y, está aqui, que vai ser igual à transposta
da matriz x, essa daqui, que multiplica o vetor y. Então, o sistema que a gente chegou pela minimização da variância nada mais é do que essa estrutura matricial aqui, que é x'y igual a x'x, que multiplica o vetorzinho onde você tem os betas que você quer encontrar. Muito bem, como isso aqui é um sistema quadrado, com um número de equações mesmo número de incógnitas, para você isolar o beta, basta pré-multiplicar ambos os lados dessa igualdade pela transposta de x'x a menos 1. Então, você isola o beta chapéu, o vetor onde você tem o parâmetro linear e o angular, e basta fazer esse tipo de operação. Pronto, acabou, gente. Essa aqui é a fórmula-chave de mínimos quadrados ordinários, que é como o Excel faz a conta. Tá, então qual é a proposta agora? A proposta aqui é fazer o mesmo exercício que a gente fez antes, usando as ferramentas do Excel, usando essas continhas com matrizes, tá? Então, vou pegar os dados do exercício anterior, vou colar de novo aqui no Excel. Só lembrar que tem que inverter a ordem para ele poder fazer o gráfico aqui no Excel. Então, aqui é o meu vetor da variável dependente, aqui é o meu vetor da variável explicativa. Vou pedir para fazer o gráfico de dispersão, inserir, gráfico de dispersão, pede para ajustar a linha de tendência e pede para mostrar a equação. Então, está aqui a equação. Vamos só aumentar aqui. Então, dá o parâmetro linear dá menos 18408, está aqui, menos 18408, é o valor do Gujarati, e o parâmetro angular é 0.7064, está aqui, 0.7064. Então, isso aqui pode ir embora para a gente fazer o exercício. E o que a gente tem aqui? Então, para operacionalizar o exercício usando a estrutura de matrizes, que é como o Excel faz, a primeira coisa a gente precisa de uma coluna de uns ao lado dos valores onde está a variável explicativa, que é essa coluninha de uns aqui. Você tem que ter a coluninha de uns e ao lado o vetor com a variável explicativa. E então essa matriz aqui é denominada de x. Então está aqui a nossa matriz, vou pintar de um verdinho aqui. Então essa matriz é a nossa matriz x, está aqui. E essa outra vizinha é o vetor y. Este vetor y que aparece aqui, com todos os valores da variável dependente. Então, para operacionalizar a conta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a transposta de x, porque a transposta de x pré-multiplica y e pré-multiplica o próprio x. Então, vamos escrever aqui quem é x'. Então, para transpor, basta copiar e colar especial transposto. Cola só os valores, e aqui no Excel então tem a opção do colar transposto. Então, vou pintar de uma outra cor aqui, só para a gente identificar. Então, o verdinho aqui é a matriz x, o cinza é o x transposto, e aqui você tem o y. Então, o próximo passo da nossa conta, a gente tem que calcular x'y e x'x. Como x é uma matriz n por 2, então x'y vai ser 2 por n. Então, x'x vai ser 2 por 2. 2 por 2 vai ser uma caixinha desse tipo aqui. Deixa eu pintar então, isso aqui vai ser x'x. Tá? Então, para fazer essa multiplicação, você vai em função matemática trigonométrica, e aí vai descendo aqui e vai ter a função matriz multi, que é a função de multiplicação de matriz. Então, ele vai perguntar quem é a primeira matriz e a segunda matriz. A primeira matriz que você está multiplicando é x'. Seleciona x' aqui, ok, e ele vai perguntar quem é a segunda matriz, que é o próprio x aqui. Muito bem, você vai dar um Enter e só vai aparecer a primeira função.
Então, como é que é? Para você preencher as outras no Excel, seleciona toda a área do tamanho da matriz que você está multiplicando, nesse caso é uma 2 por 2, F2 para selecionar toda a área e Ctrl, Shift, Enter. Pronto. Então, está aqui a tua matriz x'(x). Tá? E agora, então, você precisa calcular a matriz x'(y). E, nesse caso, como y é um vetor, n por 1, então x'(y) vai ser 2 por 1. Né? Então, você vai selecionar a área aqui, para fazer a marcação de uma 2 por 1, vou pintar de um azulzinho aqui, e é a mesma coisa. Então, função multiplica matrizes, onde está aqui, matriz multiplica. Então, se você está multiplicando x', seleciona de novo a matriz x' aqui, e x' e pontinho, e seleciono o y aqui. Muito bem, deu Enter, só apareceu o primeiro. Seleciona a área inteira, F2 e Ctrl, Shift, Enter. Marcou aqui. Muito bem, então o que a gente precisa agora? A gente tem x'(y) e x'(x). A gente precisa inverter agora x'(x). Né? Então a gente precisa inverter aquela matriz. Então a gente vai precisar de uma matriz que é x'(x) a menos 1. Que também vai ser uma matriz 2 por 2. Deixa eu pintar uma outra cor aqui, sei lá, esse azul aqui. Então, como é que você faz isso? Vai nas funções, matemática e trigonométrica, e você vai ver que tem uma função aqui, ó, que é matriz inversa. Ela inverte matriz. Vai perguntar onde é que está a matriz que você quer inverter. Essa matriz aqui, x'(x), dá Enter. Então, ele só aparece a primeira célula da matriz. Seleciona toda a área da matriz, F2 e de novo, Ctrl, Shift, Enter. Está aqui. Então, quem é beta chapéu? Beta chapéu vai ser um vetor 2 por 1, porque você tem que encaixar a estimativa do parâmetro linear e a estimativa do parâmetro angular, que vai ser x'(x) a menos 1, x'(y). Está aqui o x'(y), está aqui o x'(x) a menos 1. Então, vai dar aqui. Tá? Muito bem. Então, você tem que fazer a multiplicação de matriz. Então, vai ser função multiplica, matriz multiplica. Então, vai ser x'(x), a primeira matriz, x'(y) a segunda matriz. De novo, ele vai preencher só a primeira. E aí, então, como é que você tem que fazer? F2. Você tem que selecionar todo o espaço onde você quer que se preencha a matriz. Dá F2, Ctrl, Shift, Enter. Muito bem. Então, o que você vê aqui? O que você vê? Ó, vou dar um zoom grandão aqui. Menos 184,2, menos 184,8 e 0,71. Olha os valores do livro. 184,02, 0,7061. Que arredondando é exatamente o valor que a gente está dando ali. Ó. Onde é que está aqui? 184,08, se quiser dar mais casas decimais, 10 casas decimais, mais casas decimais, e está aqui, deixa eu só encaixar aqui para poder mostrar melhor. 184,08 e 0,7064. Então está aqui, ó. Então como é que o computador faz? Como é que qualquer software vai fazer a conta? Com notação matricial. Está vendo que os valores estão batendo exatamente iguais. Porque o software ele sempre vai fazer essas contas com notação matricial. Porque os computadores são construídos para usar contas a partir de notação matricial. Então,
O ponto é esse. O ponto é, a gente tem uma série de sistemas lineares para resolver, mas tudo culmina em notação matricial, em cálculos matriciais e nessa formulazinha. Esta formulazinha é a chave da técnica de mínimos quadrados. X' x a menos 1, x' y. Tá bom? Então, de novo, espero que vocês estejam estudando, que o videozinho ajude a entender melhor até aqui. Então, a gente já está no capítulo 3 do livro aqui. Valeu!